Boa tarde, então, colegas da Improve. Eu vou passar para vocês a ideia rapidamente, tentar ficar em 5 minutos de vídeo só para mostrar como que eu pensei em entregar os dados desse consolidado, que eu chamei de consolidado, de abril a setembro de 2020. Já teve relatórios parciais que a gente foi entregando a eles, né? De visita presencial, ou mesmo mandado por e-mail, enfim, mas eu achei importante fazer uma memória dentro do que a gente conversou, até para falar dos pontos positivos também de todo o indicador de processo, não só de desfecho. Então só data aqui o início de abril de 2020, que a gente foi a primeira visita nesse sentido lá. Depois eu abordo os pontos de estrutura, né? Então toda a fase pré-UTI, em que é interessante falar da definição da área física na UTI conforme a RDC7, que a gente acompanhou, o Rogério orientou desde o ponto que não tinha nada até todas as instalações, a distribuição de isolamento de leitos, né, que não era uma coisa prevista por eles, o mobiliário que atendesse ao processo de cuidado crítico, também que a gente orientou a marcenaria toda da UTI, o suporte para soluções e distribuição de bombas de infusão também, que eles tinham números bem equivocados e uma logística também bem ruim, que a gente orientou eles modificaram e foi fundamental agora nessa fase já do funcionamento. A ilha central e bancada de preparação de medicamentos, que eles tinham uma ideia completamente diferente do que a gente orientou e está funcionando muito bem, né? Não existia espaço de preparo de medicação, para vocês terem uma ideia, então foi uma coisa que a gente criou e funcionou bem. Ainda a climatização e leito de isolamento também, que também não tinha ideia de como é que isso funcionaria, a gente orientou. E também o uso de EPIs, medicamentos, materiais de consumo, né? Aquisição de EPIs, monitoramento de EPIs, monitoramento de medicações críticas, as planilhas que a gente criou. E olha, incrível, não faltou absolutamente nada. Né? A gente sempre orientou e os gráficos da Letícia mostram bem ali nos primeiro mês pouco paciente, depois subiu a lotação, justamente equilibrando com a oferta de sedação, enfim, a gente passou por momentos críticos ali de estoque pequeno, mas nunca com falta, né? Porque a gente foi orientando naquele mês mais intenso todo o início ali, pode vir paciente, não pode vir paciente com os huddles, né? Que foi, até não coloquei huddle na apresentação. Depois, os pontos abordados na fase pré-UTI foram as avaliações de serviços subsidiários que a gente fez, tanto do laboratório de análises clínicas, radiologia, suporte nutricional, hemodiálise, né? O que a gente combinou com esses serviços, o que a gente avaliou dentro de cada um deles, as padronizações, as combinações. Daí a gente entra o serviço que foi mais intenso, mas foi necessário, a gente vai ver o impacto lá na frente do número de colaboradores contaminados, que foi pequeno. Ou dentro do esperado para outros hospitais, né? Então, pontos de controle, o controle de infecção foi o grande trabalho mais intenso, assim, e realmente surtiu efeito porque não deu em nada trabalho quando a UTI abriu esse ponto, em nada, sabe? Padronização de treinamento e uso de EPIs, que eles não tinham, a padronização do diagnóstico de Covid também, para isolamento, que eles não tinham. Eles estavam usando teste sorológico igual a PCR, né? Estavam com a ideia de fazer isso, né, no primeiro momento. Padronização de isolamento das áreas COVID e áreas não COVID, que eram. A gente trabalhou não só as áreas COVID do hospital, mas também maternidades, bloco cirúrgico, ala de internação cirúrgica, a emergência e a área COVID, eu sei que estava no contrato, mas todos foram pontos abordados aqui dentro da pauta da UTI. O treinamento de todo o hospital nos protocolos do SCIH-COVID. A investigação surto, que a gente investigou os 2 surtos que eles tiveram, que foi autolimitado, controlado. E a padronização de recebimentos de críticos na emergência também foi uma coisa que o processo da UTI trabalhou no início. E que não foi problema depois, porque, óbvio, os críticos que chegavam acabavam indo direto para a UTI. Serviço de medicina ocupacional também a gente se envolveu, envolvendo desde a confecção de protocolos junto com o CCIH, na verdade eu trabalhei com os dois juntos na mesma sala até a gente fechar toda a padronização, não só de isolamentos e rotinas, mas também de afastamento. A elaboração de rotina de testagem de funcionários e prazos de afastamento também que eles não tinham.
a blitz nas áreas de Covid refeitório e também o monitoramento de acesso de pessoas, funcionários e visitantes no hospital, a uniformização, a higienização de uniformes e de EPIs, de roupas de pessoal visitante também, de paciente. E também o gerenciamento e distribuição de EPIs, que a gente organizou a logística com eles que eles não tinham. Depois aí outros pontos abordados na fase pré-UTI, que foram os recursos humanos e serviços médicos, né, que a gente entrevistou enfermeiros, fisioterapeutas. Os fisioterapeutas eu entrevistei todos, o Rogério entrevistou os enfermeiros. A avaliação da equipe de nutricionistas também eu fiz com elas tinham bom conhecimento em suporte nutricional de doente crítico, assim, e tinha insumo suficiente para trabalhar nutrição enteral no hospital. A gente fez reunião com a Promed, né? Eu não participei diretamente, mas o Fabrício e o André, para tratar da questão do modelo do perfil médico profissional, que eu passei para vocês repassaram para eles. E depois, quando eles não conseguiram fazer, vocês também conversaram, enfim, e ficou assim. A reunião com os. Acho que até a nossa parte a gente fez, né? Que isso foi de questão em diante, a gente não tem como levar. A reunião com os radiologistas também eu fiz na padronização de exames e laudos, funcionou muito bem, está funcionando muito bem, exceto por eles não terem comprado o raio-x portátil, mas é um problema da direção do hospital, não é do serviço de radiologia em si, que eles são só um grupo de médicos por PJ lá. A reunião com a nefrologia, né, que tive alguns telefonemas bem longos com a doutora Sheila e outras conversas presenciais lá. Mas enfim, a diálise está lá, está funcionando, eles treinaram as pessoas de fato, eles dialisam convencional, até hoje eu não vi nenhuma estendida como prometido, mas aí está dentro de uma lógica de indicação e de acordo com o plantonista versus ou em conjunto com o nefrologista, que eu não tenho como abordar e está aí dentro de um cuidado de medicina intensiva que não está contratado por nós, para nós. Depois o processo de trabalho, ainda na fase pré-UTI, que a gente elaborou as primeiras rotinas, né, das coisas que tinham que funcionar, tanto de EPI, padronização de insumos, né, o que iriam ter na UTI, o que não iriam ter, o que ia fazer, o que não ia fazer. Protocolos médicos, embora não fosse escopo, eu fiz o protocolo médico para cuidado de Covid, foi o primeiro entregue para eles, inclusive todo gravado em videoaula e enviado para os médicos no WhatsApp deles, lá da Promed. Prescrição padrão da UTI também foram entregues prescrições padrão para o sistema poder colocar dentro do PEP. Rotina de regulação de acesso à UTI, trabalhada com eles nos huddles também. E a rotina de monitoramento de insumos e recebimento de pacientes, ou seja, só recebe se tem insumo, se vem paciente de emergência, do andar, de fora, quando vem cada coisa. Né? Essa Letícia fez uma planilha muito boa de monitoramento de insumos e a gente seguia assim, ó, o que tem de insumo pode vir da emergência, de fora, ou só da casa, ou só da porta, como é que a gente ia fazer. Checklist para abertura da UTI foi entregue para eles na fase 2 semanas pré-abertura, quando chegou os insumos, para eles verem o que está faltando para a abertura, né? Então foi entregue um checklist de 7 páginas para eles ir dando ok até a abertura, que eu revisei na sexta-feira, imediatamente antes da abertura, os pontos que faltavam com eles, numa visita presencial. E aí a gente veio na abertura da UTI Covid, né? Que foi intensificado visitas. Em agosto, então, eu tive todas as semanas com eles, participei dos huddles com eles quase que diariamente. Acho que não participei apenas de alguns, assim, mas acho dá para dizer que eu entrei em todos os dias com eles, né? Tive uma disponibilidade bem maior em questão de telefone, conversar com o médico assistente, dar orientações, inclusive, de tratamento, que vocês acompanharam isso aí, o desmame dessa fase depois em setembro, que foi difícil, né? Acompanhamento em loco pré-abertura, conferência do checklist foi conferida depois na próxima visita da semana seguinte o que ainda faltava alguns pontos, mas nada crítico, assim, exceto o raio-x em beira do leito. Padronização do huddle diário, então eu coloquei aqui, né, regulação de pacientes, que então eu fiz toda a fase huddle com eles, agora eles tocam sozinhos. Depois o acompanhamento dos casos com a equipe médica, né,
que a gente acabou fazendo no primeiro mês como forma de até ver o que está acontecendo, né, com o hospital. E funcionou numa boa parte, depois a gente teve que abortar isso, que foi um pouco traumático para eles, né, mas não tem nada de errado nisso, foi uma concessão, uma coisa que a gente fez a mais e foi bom até para a gente ver como é que estava funcionando a UTI. E o acompanhamento, então, ok, nos primeiros 30 dias foi. E a antecipação do cronograma de treinamentos conforme demanda da abertura. Então a gente pegou são 18 treinamentos contratados, a gente fez esse aqui no primeiro mês, né? Prevenção de protocolo de ventilação mecânica, protocolo de atendimento ao Covid, rotinas de UTI, uso de EPIs, manobra de prona, transporte do paciente crítico, parada cardíaca, processo de enfermagem, sedação e delírio e ainda pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, quer dizer, uma coisa de 13 meses foi intensificada aqui no início. Aqui, então, foi uma maneira que a gente teve de encaminhar os treinamentos à distância para eles, que foi além de colocar no computador da UTI específico para isso, foi gerar um repositório de links. Eu acabei gerando na minha conta pessoal, mas acho que em algum momento a gente tem que transferir isso para uma conta mais institucional, até para os vídeos ficarem lá e a gente definir tempo de início, de mostrar, de retirar do ar, enfim, né, conforme for o contrato que venha a se ter. São vídeos que não estão especificados, exceto das rotinas de treinamento, as rotinas exatas do hospital, né? Mas os demais itens, como suporte ventilatório, parada cardíaca na UTI, transporte do doente crítico, suporte renal metabólico, hemodinâmica, enfim, isso tudo eles são usáveis em outros projetos também. Mas, enfim, isso não, a gente foi criado para esse hospital nesse momento, nesse contrato. Depois a gente passa para os resultados da UTI. A minha ideia era conversar sobre isso com eles aqui, ó. Os colaboradores, né? A primeira coisa, acho que se teve uma adesão bem satisfatória aos protocolos de segurança e uso de EPI no hospital, né? Foi o ponto mais trabalhado. Eu acho que ele gerou um bom resultado, né? Durante todo o acompanhamento da pandemia, só 13%, uma percentual cumulativo do quadro total de funcionários foi afastado por Covid positivo. Então, estamos na área de maior risco, né? Que é a área do hospital, que tem paciente com Covid, né, que se atende gente do Covid na emergência, na UTI, na unidade de internação, e a gente teve 13% do quadro do hospital afastado. Todo o período, né, lá de abril até setembro. Né. Grande parte dos funcionários com atuação dos afastados, a maior parte dos funcionários da saúde, eles trabalhavam em outras unidades, ou na UPA, ou em clínica, ou tinham contato com familiar já sabidamente positivo. Isso nas investigações dos primeiros 2 surtos, tá? Depois não teve mais surto, entre aspas, assim, né? Uma unidade que várias pessoas pegaram, não foram nem as unidades Covid do hospital, foram unidades Covid não teve, a UTI teve 2, por exemplo, a unidade do andar não teve nenhum positivado. Então acho que isso é fruto de uma política de EPI muito bem implantada e muito rigorosamente cumprida. Né? Não faltou, não houve falta de EPI, e a gente teve, então, como a gente falou, 2 surtos em áreas não Covid. Da UTI, só 2 funcionários foram afastados nesses 2 meses com Covid, ou seja, o local mais intenso, de maior liberação de aerossol. Né? Isso foi fruto de toda a política de EPI também lá dentro da UTI, de uso de filtro. Eu não coloquei lá padronização de filtros, não especifiquei, mas a gente fez, inclusive filtro para aspiração, filtro para dreno de tórax, que não precisou, aliás, precisou, porque fizeram pneumocate algumas vezes lá, né? Ninguém está aderindo ao uso de ecógrafo, isso é um problema. E os filtros EPA e filtro de umidade na ventilação mecânica, inclusive no sistema de aspiração, se bolou uma maneira de não gerar aerossol para dentro da UTI, com preocupação com o funcionamento da rede de gases de vácuo, né, que não era um plano que a gente colocou. Então, esse para mim foi um grande resultado positivo. Depois, em relação aos pacientes, a gente não teve prejuízo na assistência por falta de equipamento, material ou medicamento. Nenhum momento. Né? Até a diálise, a gente transferiu o primeiro que precisava de diálise, que foi muito bom, porque ele não conseguiria dialisar lá e estava muito chocado.
os primeiros 2, na verdade, então depois eles colocaram a diálise para os pacientes. E acabou que o número de transferências caiu. O relacionamento, mas ou seja, nenhum paciente ficou sem assistência. Se deu assistência, se transferiu na hora certa, em condições de transferência, etc. O racionamento de insumos, material e medicamentos foi antecipado. Medidas de regulação de acesso foram feitas, né, adotadas sempre com o fim de não causar prejuízo na assistência. Isso é um papel importante do Hub, em que diariamente se via insumo de bloqueador neuromuscular, sedativo, material de consumo, e aí se definia rede de gases em um determinado momento em que ela passou a ser um limitante, para definir a entrada de novos pacientes. Se esses novos casos seriam da emergência, externas, se eles seriam pacientes da casa apenas, né? Se a gente aceitaria pacientes do gerente. Então isso foi feito bem intenso no primeiro mês, no segundo mês já estava automático, né? Em setembro. 44 pacientes foram atendidos na UTI nos primeiros 45 dias de funcionamento da UTI, né? 26 em agosto e 18 até o fechamento desses dados, que foi 17 de setembro. Então, a gente tem aqui em 5 pacientes foi indicada a transferência para outra UTI por necessidade de diálise contínua, ou não ser Covid, né? O paciente chegar lá não eram mais, eles pediram transferência. Mas acabou que a maior parte foi por diálise e as outras transferências acabavam não sendo possíveis por limitação de leito. Agora, indicadores agosto e setembro, essas planilhas foram inseridas aqui pela Letícia, mostrando em agosto, então, uma lotação pequena, desde a abertura, que era esse o plano, né? Em alguns pontos aqui a gente chegou a 60%, mas a gente já tinha definido no início que nós ia ficar com apenas metade da lotação no primeiro mês. Mas isso aí tem muita influência também da central, da pressão, da coordenadoria estadual, enfim. Mas para uma UTI que abriu, né, idealmente ela tem que ficar aberta só com treinamento no primeiro mês, o que não aconteceu, então se abriu para o fight já, né? Então 30% nos primeiros dias, depois 50%, que já era o que a gente chamou de lotação máxima, que eram só 5 leitos no primeiro mês, né? Em alguns momentos teve que se passar, porque pacientes chegavam na própria emergência, né? Mas se manteve o programado, que era até 5 pacientes no primeiro mês. Depois do segundo mês, ela já subiu um pouco mais, chegou a ter 8 pacientes aqui, né, em setembro, mas se manteve a gente sempre não querendo chegar à lotação máxima em função do treinamento. Mas assim, uma UTI que abriu, ela chegar a quase 10 pacientes com uma equipe ainda em treinamento, né, sem especialista, no meio de uma pandemia, foi uma ginástica importante, assim, né? E claro que muito disso aqui foi feito em função da previsão de insumos que estavam chegando. Olha, tem estoque, foi feita uma programação assim, ó, o que cada paciente consome por dia, né? E a Marta dizia, eu tenho consumo para tantos pacientes, eu tenho consumo para tantos pacientes por dia, eu tenho... E aí isso ia se definindo se trazia mais paciente. Esse aqui eu não sei interpretar, depois a Letícia nos conta. E até 17 de setembro, então, o que a gente tinha? 44 pacientes, idade média 68 anos, mais ou menos metade homem e mulher, com uma permanência média tanto em ventilação como fora de ventilação de 4 dias de UTI. Aqui a procedência basicamente pacientes internos, que era esse o combinado, né, até para a gente poder dar conta da demanda interna, então pacientes que deixam de ser transferidos para outros hospitais que foram atendidos ali. Então, de pensar a metade, foram mais de 20 pacientes que, no meio da pandemia, não concorreram a leitos de UTI fora de Camaquã, ou seja, foram resolvidos em Camaquã, que já estavam internados, e ela ainda deu vazão a pacientes da emergência interna ou outras emergências, né, de quase mais 15 pacientes aí vindos de fora nesses primeiros 45 dias, uma UTI meia inteira de outro lugar, né, que o hospital abraçou naquela cidade. Então, acho que é um bom resultado para o sistema de saúde em termos de acesso a leito de UTI em 45 dias. Depois a gente vê assim os testes, né, a testagem para SARS-CoV. Os pacientes vêm na suspeita, né, e acabaram confirmando, metade dos doentes na UTI acabaram confirmando Covid, né, outra 42% tinha um teste negativo.
Aí é difícil, às vezes, conseguir mandar embora o doente, né? Porque não tem leito de UTI em outro lugar, então ele acabava sendo tratado ali, depois indo para o quarto. E aí, na alta, não sendo Covid, eles criaram uma zona morna, que o paciente ficava ali, ver se ele ia ter sintomas que indicassem ser Covid, né? Então, para depois ele poder ir para um leito normal. Aqui são os dados dos pacientes em ventilação mecânica, a média de idade é a mesma, né? Porque não tem N suficiente para ter muita variação. E é um grupo bem semelhante aos demais pacientes, né? Não teria por que ser muito diferente. E o tempo médio de ventilação mecânica, assim, de 2 dias, ou seja, o paciente foi para a ventilação mecânica e 2 dias depois teve um desfecho negativo aqui. Então esse é o principal ponto a ser trabalhado com eles, né? Um desfecho, digamos assim, que tem que melhorar. Mas, do ponto de vista de distribuição, a gente não está errado, olha só, de pensar que 57% dos pacientes precisaram de ventilação mecânica. Se a gente olhar a primeira série de Wuhan, da China, no próximo slide, esse trabalho aqui que foi para o JAMA, vou passar aqui, mais ou menos aqui, ó, os pacientes de UTI, nessa primeira série deles, foram metade também, 47% precisou de ventilação mecânica invasiva dos críticos, né? Então tem uma boa parte que vai para UTI para outro tipo de assistência, no epicentro da pandemia, né? Talvez um cenário parecido conosco aqui no Rio Grande do Sul nessa fase de inverno. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, que não se entubou além do que tinha que se entubar, que não se teve um reconhecimento errado da insuficiência ventilatória, né? Parece, assim, por dados brutos de estatística, que, olha, se ventila mais ou menos a metade, a gente ficou mais ou menos na metade. Parece que está se reconhecendo a insuficiência ventilatória que demanda assistência, pelo menos comparado com outros cenários de pandemia no inverno do hemisfério norte. Daí então eu coloquei ainda essa carta, que são dados norte-americanos, acho que é Washington essa série aqui, em que 71% dos pacientes críticos com SARA, né, precisaram de ventilação mecânica invasiva, né, no total, né, então 12 com SARA severo. 57% teve SARA grave, 71% dos pacientes com SARA precisaram de ventilação. Isso são só dados de UTI, né? Precisaram de ventilação mecânica invasiva. Então a gente está ali com mortalidade, esse slide está aqui para isso, né? Com mortalidade esperada de 52% no total dos críticos, tá? No total dos críticos, não só os ventilados. Vamos olhar então o dado de mortalidade geral, né? De críticos agora na UTI de Camaquã. 43%, né? Então, metade ainda quando fechou aqui tinha falecido, 12% tinham sido transferidos, 10% continuavam na UTI, que eram 4 pacientes, e alta para a enfermaria, 33%. A gente não tem como saber o desfecho dos transferidos, mas a gente tem uma taxa, uma letalidade, digamos assim, a taxa de óbito geral dos pacientes, 43%. Geral, né? Considerando que todo mundo teve boa indicação de UTI, né, não é uma letalidade ruim geral. Então era mais ou menos assim, trazer os dados, né, nesse contexto duro, frio, assim, né. A gente pode seguir, vou mostrar no slide seguinte, a análise dos óbitos daí. A mortalidade geral, então, ficou aqui, retirando agora os óbitos, retirando as transferências e os que ainda estavam em assistência, né, não tinha desfecho ainda, em 54%, tiveram alta para o quarto, 45% teve óbito. Então eu coloquei dessa forma aqui o que é possível melhorar, né? É analisar o perfil dos óbitos. A gente vê que a idade média dos sobreviventes e não sobreviventes foi a mesma, então não parece ser esse o fator condicionante à mortalidade ali na UTI. O local antes da admissão basicamente foi muito semelhante, metade da unidade de internação, metade da emergência, então muito semelhante aos pacientes de uma forma geral. E também a distribuição entre Covid positivo e negativo também foi semelhante, não parece ser esses os determinantes do óbito.
A diferença entre os óbitos vem aqui, a distribuição entre gênero, né? A maior parte foi mulher que faleceu, e a causa do óbito, isso chama atenção, né? Metade deles morreu por choque, insuficiência renal e acidose, né? Então, foram dialisados e um choque grave. A análise do perfil são pacientes assim com pH muito baixo, com acidose respiratória, acidose metabólica, né, manejo com diálise, com sedação, enfim, e acabaram falecendo precocemente. 2 dias é o tempo médio pós-intubação para o óbito. Depois a gente tem uma série de paradas cardíacas, assim, né? Parada na intubação, o paciente morreu por parada na intubação, então aqui é uma questão de treinamento técnico e reconhecer a parada, reconhecer a insuficiência respiratória antes, né, para intubar mais precoce, e a técnica de intubação também. Depois a PCR sem causa identificada, ou seja, o paciente teve uma parada e não foi identificado. Isso eu acho que tem muito a ver com os primeiros pacientes em que não tinha uma rotina de gasometria diária, enfim, isso a gente acabou instituindo a revelia do médico, né? Diariamente vão ser coletados exames, eu padronizei os exames com ventilação mecânica e sem ventilação mecânica, que vão ser coletados independente do médico, e o biomédico do laboratório lança na conta do paciente. Se o médico quiser outro exame, daí ele acaba pedindo, a amostra fica no laboratório até meio-dia, para ele poder adicionar exames que não o kit básico do dia, para a gente pelo menos ter gasometria dos pacientes diária, que não tinha, e acabavam que os quadros de acidose acabavam passados desapercebidos. Então, possivelmente, questões de se a PCR sem causa identificada, né, ela foi por falta de monitorização, e eu acredito que sim, o fato de ter uma monitorização pode mudar isso, desde que seja feita alguma coisa com o resultado do exame, com o resultado dado, né? Teve óbito por infarto, que foram 4 pacientes, se não me engano. Não foi 4, desculpa, 2 pacientes. Foi identificado, tinha eletro, enfim, ele acabou parando. Isso está descrito nos pacientes com Covid. Mas eu acho que assim tem uma grande faixa aqui, né? Que a gente pode praticamente todos a gente pode melhorar, né? Aqui com o manejo desse paciente, com insuficiência renal, choque, acidose, aqui com a intubação e ainda com monitorização e ação sobre PCRs não identificadas, né? Chama atenção então que 100% dos sobreviventes não receberam ventilação mecânica e 100% dos óbitos receberam ventilação mecânica, né? Então, com uma média, eu acho que esse é o dado mais importante, de 2 dias de suporte ventilatório antes do óbito. Um óbito bem precoce, ou seja, o paciente foi intubado e morreu, né, 48 horas depois. Ou porque a intubação foi tardia, ou porque o manejo da intubação, né, ou desde o procedimento de intubação até o manejo de sedação, pode ter pontos a melhorar, e notoriamente tinham pontos a melhorar. E isso aqui a gente não intervém de outra forma, senão com a instituição de rotina médica especializada, ou pelo menos alguém que se dedique a estudo da terapia intensiva, né? E também ter a horizontalidade do cuidado, né? Aqui eu fiz um quadrinho de interpretação dos dados, né, que seriam a mortalidade geral da UTI é compatível com outras UTIs Covid no contexto de pandemia. Os óbitos se concentraram nos pacientes em ventilação mecânica e foram precoces, ou seja, em média 48 horas pós-intubação. Quase a totalidade dos óbitos receberam manobra de ressuscitação, ou seja, não eram óbitos esperados, né? Ou seja, o paciente parou, ele ainda era candidato a suporte de vida, só um paciente, ali aqueles 5% se refere a um paciente que fez um quadro refratário, reconhecido como tal, e que então, portanto, não foi candidato a manobra de ressuscitação cardíaca, né? Óbitos por PCR nas intubações apontam para o atraso na indicação de suporte ventilatório invasivo ou na inabilidade técnica para executar o procedimento de intubação. E óbito por choque, acidose e insuficiência renal, com permanência média de 4 dias na UTI, média total, né? 48 horas pós, mas a média desses pacientes de óbito foram 4 dias, sendo 2 pós-intubação. Aponta uma possível limitação técnico-profissional no manejo da sedação, choque e manejo de ventilação mecânica, apesar da existência de protocolos, está bem frisado, né?
Eu não sei se tem mais algum. Tem. Proposição para melhorias, então, seria instituir uma coordenação médica especializada, que não tem, medicina intensiva, atendendo a RDC7 por sua vez, com horas dedicadas à coordenação e horas dedicadas à assistência na UTI. Instituir uma rotina médica especializada em pelo menos um turno da UTI, atendendo a RDC7. Exigir a qualificação médica mínima para atuar na UTI, pelo menos que quem vá fazer plantão na UTI tenha uma residência de medicina interna, pelo menos. Adquirir um programa de tele-UTI do Ministério da Saúde ou equivalente. Não sei se vocês querem colocar dessa forma aqui, já que se eu for oferecido um produto, eu acho, enfim, botei o que eu sei que existe, tá? Que coloque o rotineiro e plantonista em contato com intensivistas de centros que têm experiência com TI Covid, e manter a coleta de indicadores, né, liderado pela coordenação médica, a fim de monitorar desfechos e atuar em melhorias constantes da UTI. Eu acho que eram essas coisas que eu coloquei, ficou um pouco maior. Se eu fizesse isso durante a reunião, que está com o tempo bem apertado para todos, aí eu acho que seria um problema. Dei uma olhada. A ideia era dar o feedback dessa forma. Eu tentei salientar bem os pontos positivos que houveram. Olha, eu já vi outras UTIs abrirem e tenho acompanhado o round com outras UTIs fora. Realmente não está ruim, assim. Pelo contrário, está muito bom. Aquela equipe é de ouro que foi montada lá. O pessoal é muito bom, se dedica demais. O salto de qualidade em enfermagem foi notório. Talvez o Rogério mostre e vai saber com certeza dizer melhor do que eu. Eu achei realmente foi muito bom, efeito de várias medidas, entre elas treinamentos, presença, estar lá, né? Acho que fato do próprio amadurecimento da UTI. Mas ainda a gente tem pontos a melhorar, com certeza. Né? Uma mortalidade geral em contexto de pandemia não ficou ruim, mas a análise dos óbitos mostra que a gente tem que melhorar em manejo. E assim, é complicado dizer isso sendo intensivista, parece que eu estou puxando a brasa para o assado, mas não é. São pacientes graves, é uma UTI especializada, não é difícil a gente pensar que não vai ter gente que entenda de paciente grave fazendo plantão na UTI. Né? Então, acho que o desafio é tentar mostrar isso para a direção, em que a UTI deu certo, em que, em termos gerais, ela tem um bom desfecho, e que a gente tem que melhorar em assistência a pacientes ventilados, que é, digamos assim, a existência central dessas UTIs aí. Eu não coloquei aqui, mas é importante salientar que o SAPS médio dessa população que morreu era uma mortalidade esperada de 54%. Mesmo ajustado para a América Latina, viu? Então, ou seja, metade a princípio tinha na chegada uma perspectiva de alta da UTI, né? Pelo SAPS pelo SAPS aplicado nas 24 horas, né? Nas primeiras 24 horas de UTI. Então parece que é uma piora acontecendo. Claro, a gente não tem SAPS validado para a população COVID, pode-se dizer tudo isso, né? Então o SAPS pode ser criticado, eu acho que ele é um indicador para nos mostrar um rumo, né? Com certeza a gente está muito longe dos 50%, 54%. Então acho que há espaço para melhorar. Também não acho que o resultado da UTI foi tão ruim. Ela seria um resultado ruim, como a gente teve outras UTIs em que 100% dos pacientes morreram, né? 80% dos pacientes morreram. A gente tem uma mortalidade geral de 54%. Ou 43%, 54% deu alta, né? Então, esse é um ponto positivo, tem que ser salientado. 13% só de contaminação cumulativa dos funcionários. Mas assim, não pode se ignorar o fato de que a população de ventilados, que é digamos assim, é o carro-chefe de uma UTI, morreu. Né? Isso pode começar a melhorar a partir de agora, mas assim, claramente por uma avaliação qualitativa do primeiro mês, vendo os médicos atuarem ali, e uma avaliação também qualitativa da equipe de fisioterapia, vendo o que está acontecendo e foram me passando, falta expertise médica para atuar ali. Então acho que eles têm uma joia na mão, que essa UTI ficou muito boa. Não seria difícil
né, com um pouco de empenho, conquistar um time ou um profissional para ir ser intensivista nessa cidade se essa UTI for continuar. Essa é a minha impressão.